E hoje, na série de entrevistas com lideranças políticas catarinenses, Paulo Alceu conversa com o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Entre os temas estão a volta do governador Carlos Moisés ao comando do governo do estado e a CPI da pandemia. Eles falaram também das eleições de 2022. Eu já começo lhe perguntando o seguinte, prefeito. Esteve aqui o senador Esperidion Amin, tempos atrás, e eu indaguei a ele se iria disputar o governo do estado em 2022. Ele, na sua tradicional resposta de vai para um lado, vai para outro, e nunca responde exatamente, ele deixou no meio do caminho o seu nome. Está nos seus planos? Ele sabe que eu sonho com isso porque eu nunca escondi isso de ninguém. Então, o legal de tudo isso é que eu sempre tratei esse assunto com muita transparência. Eu espero que o partido me dê essa oportunidade num determinado momento. Se vai ser em 22, melhor. Eu me considero preparado. Se o senhor estivesse no governo do estado exatamente nesse momento crítico de enfrentamento ao Covid-19, como é que o senhor agiria? Se eu pudesse voltar no tempo hoje, olhando para 2020, eu não teria fechado escola. Todos nós fechamos escolas naquele primeiro momento, porque a gente tinha medo. A escola pode ser um centro de contágio em grande escala. Não é, não está sendo. Eu abri as escolas no município de Tubarão com educação infantil no dia 4 de janeiro, já para atender as mães que trabalham durante as férias. E nós temos, assim, índices baixíssimos de contágio que aconteceria ao natural. Acho que a gente tem que dialogar sempre. Acho que faltou isso para os governos lá atrás. Outro ponto crítico que nós estamos enfrentando durante a pandemia é a economia. E o senhor agiria de que forma, de que maneira o senhor trataria esse segmento? Olha, nós precisamos construir mais frentes de mão estendida para alguns setores, especialmente os setores de eventos, de entretenimento, o setor turístico, enfim, nós temos algumas atividades que ficaram mais comprometidas. Lá em Tubarão a gente encontrou uma solução que resolveu uma demanda nossa e estendemos a mão para um setor que sentiu muito, que foram as escolas infantis privadas. Muitas delas fecharam. O município tinha mais de 1.500 crianças fora da creche. Sabe como a gente resolveu isso? Comprando vagas da iniciativa privada por praticamente 1/3 do custo da nossa vaga dessas escolas que estavam fechando. E hoje elas estão funcionando e nós zeramos a fila de creche. Prefeito, com 2 processos de impeachment durante esse período todo, além da pandemia, as prefeituras sofreram muito com essas mudanças de governo? A mudança de um para outro, especialmente quando os dois não estão afinados, como é o caso do governador com a vice-governadora, naturalmente que provoca uma estagnação dos processos. A gente vinha, depois que o que a gente percebeu é que depois que o governador Moisés voltou lá do primeiro impeachment, ele mudou completamente o comportamento e a própria relação com os municípios melhorou muito, muito. A gente passou a dialogar mais, a gente passou a poder discutir mais grandes projetos. Aí veio uma nova interrupção e isso acaba afetando novamente as relações. Então, eu estou feliz porque agora definitivamente esse assunto está encerrado e eu espero que ele possa continuar dando sequência naqueles projetos, naquele relacionamento pós-primeiro impeachment, que foi um relacionamento que estava agradando a maioria dos prefeitos. E qual é a sua expectativa em relação a essa nova fase do governo depois de passar por esses 2 processos? Olha, acho que certamente o governador e o governo como um todo amadurecem com isso, né? O que eu espero é que se recupere esse tempo perdido e que se possam efetivamente implementar projetos de desenvolvimento para o Estado, porque agora, no pós-pandemia, essa é a energia que nós precisamos empreender. Que projetos seriam prioritários? Santa Catarina, né? O governador Raimundo Colombo sempre afirmava que Santa Catarina é sempre o primeiro estado a entrar, o último estado a entrar na crise e o primeiro a sair, né? Então, projetos de infraestrutura, de desenvolvimento, de pavimentações, de estímulo à implantação de novas indústrias, novos empreendimentos aqui em Santa Catarina, uma política que possa estimular isso. Prefeito, eu tenho uma dúvida em relação aos consórcios de vacina. Esses consórcios vieram para acelerar
a vacinação, a imunização, já que ela é controlada pelo governo federal, ou para provocar o governo federal? Eu não tenho dúvida de que o objetivo dos dois consórcios foi também de dizer, olha, nós precisamos que o governo federal, que é quem tem a responsabilidade de implementação do Plano Nacional de Imunização, acelere esse processo. Essa esticada de corda entre governos estaduais e municipais com o federal não ajuda em nada. Aliás, o grande problema da pandemia no nosso país hoje é que essa discussão está muito no campo ideológico e muito na antecipação da eleição de 22. Esse pós-pandemia que a gente torce que venha o mais rápido possível, como é que o senhor acha que Santa Catarina vai se comportar a partir daí? Olha, Santa Catarina é sempre vanguardeira e eu não tenho dúvida de que a gente vai se reinventar logo, né? A pandemia vai nos deixar muitos legados. Acho que com as belezas que a gente tem, com a infraestrutura que nós precisamos dotar o nosso estado ainda, nós carecemos ainda de muitos investimentos em infraestrutura para desenvolver todo esse potencial, para permitir que as pessoas circulem mais pelo nosso estado. Nós conhecemos pouco o nosso estado, que só conhecendo para ter noção da potencialidade que nós temos para desenvolver esse estado, especialmente nesse setor. Prefeito, muito obrigado por sua participação aqui no ND Notícias. Muito obrigado também. E a gente volta aos estúdios com a Ildiane.